Alegria e paz no Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, você reza agora com o programa Rumo ao Domingo, o podcast semanal de preparação para a liturgia dominical. Este momento rico e importante em nossas vidas. Esse momento de crescimento humano e espiritual. A missa é sempre um encontro, onde a gente apresenta a Deus as nossas necessidades e também as nossas gratidões. A coleta, oração feita no início desta missa, reza assim: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Quão bela e quão significativa é esta oração. De fato, começa pedindo a graça, nos dirigindo a Deus Pai e clamando dele a graça. E esta graça consiste em sabermos servir a Deus de coração, em ter o nosso coração voltado para o Senhor. E aqui é bonito, porque o sacerdote, que na liturgia faz esta ponte de entregar a Deus as necessidades da Assembleia e, ao mesmo tempo, trazer para a Assembleia as riquezas e maravilhas dos ensinamentos de Deus, é exatamente a ponte que liga os homens ao Senhor e o Senhor aos homens. E a primeira leitura deste domingo do livro de Isaías nos mostra exatamente isso, que existe um só Deus, e este Deus é soberano. Até o poderoso Ciro, imperador dos persas, faz parte de um desígnio maior, que só Deus conhece e faz progredir. Esta leitura apresenta-nos o sentido teológico da história. As revoluções ao longo dos tempos, o suceder-se das grandes potências, encontram-se sobre o domínio supremo de Deus. Nenhum poder terreno pode colocar-se no seu lugar. Todas as vezes que os poderes terrenos buscam ser Deus, vêm as catástrofes. Portanto, como nos ensina o profeta na primeira leitura, em nossa vida proclamemos um só Deus, um só Senhor. A segunda leitura do livro dos Tessalonicenses, São Paulo nos traz dois ensinamentos. Primeiro, ninguém deve viver e evangelizar sozinhos. Ele mesmo contava com o auxílio de Silvano e Timóteo, como tantos outros. Ele não ia sozinho, não vivia sozinho. E a vida cristã deve formar vida em comunidade. E depois, a oração é um princípio que deve estar no início, durante e depois do anúncio da palavra de Deus. Deve sempre permanecer neste centro da nossa vida e da nossa missão. O Evangelho deste domingo também nos traz ricos ensinamentos para a nossa vida espiritual e, claro, também humana. Com a passagem tão conhecida que se trata da legitimidade do tributo a pagar a César, proclamado pelo próprio Jesus, onde ele mesmo afirma: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porém, antes mesmo de adentrarmos neste sentido, pensemos, por exemplo, no efeito daqueles que fizeram a pergunta a Jesus. Aqui nós tínhamos discípulos dos fariseus e herodianos. E eles dirigem-se a ele com uma apreciação, dizendo:
Sabemos que és sincero e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te preocupares com ninguém. Veja que versículo tão bonito e profundo. É precisamente esta afirmação, embora suscitada pela hipocrisia, que deve chamar, claro, a nossa atenção. Mas os discípulos dos fariseus e os herodianos não acreditam naquilo que dizem. Afirmam-no como uma capatio benevolência para se fazerem ouvir, mas o seu coração está muito distante daquela verdade. Aliás, eles querem fazer cair Jesus em uma armadilha para o poder acusar. Para nós, ao contrário, aquela expressão é preciosa e verdadeira. Com efeito, Jesus é sincero e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem se preocupar com ninguém. Mas eles revelavam esta grande contradição: da boca falar o que o coração não acreditava. Também para nós é importante refletir: como creio em Jesus? O meu coração de fato tem essa fé profunda nele? Pois é ele mesmo o caminho de Deus, que nós somos chamados a percorrer. Aqui podemos invocar as palavras do próprio Jesus no Evangelho de João, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A este propósito, é iluminador o comentário que faz Santo Agostinho. Era necessário que Jesus dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque uma vez que se conhecia o caminho, ainda era preciso conhecer a meta. O caminho conduzia para a verdade, levava para a vida. E nós, para onde vamos, senão para ele? E por qual via caminharemos, senão através dele? O caminho de todo discípulo de Jesus é o feito por ele mesmo. Ou melhor dizendo, é segui-lo. E, portanto, devemos sempre caminhar na companhia do Senhor. Devemos sempre caminhar com o Senhor. Agora, passemos a esta parte tão conhecida do Evangelho. A questão central do tributo a César. Jesus responde com surpreendente realismo político, vinculado ao teocentrismo da tradição profética. O tributo a César deve ser pago, porque a efígie na moeda é sua, ou seja, a imagem da moeda. Tinha na moeda a imagem de César. Mas o homem, cada homem, traz em si mesmo outra imagem, a imagem de Deus. E, portanto, é a ele, somente a ele, que cada um é devedor da própria existência. Veja que bonito. Jesus nos ensina com esta passagem que cada um carrega dentro de si algo de divino. A moeda tinha a imagem de César e nós carregamos a imagem de Deus. Os padres da igreja, inspirando-se no fato de que Jesus faz referência à efígie do imperador gravada na moeda do tributo, interpretaram esta passagem à luz do conceito fundamental de homem, imagem de Deus, contido no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Um autor anônimo assim escreve: a imagem de Deus não está gravada no outro, mas no gênero humano. A moeda de César é ouro, a de Deus é humanidade. Portanto, concede a tua riqueza material a César, mas conserva para Deus a inocência singular da tua consciência, onde Deus é contemplado. Com efeito, César pediu que a sua imagem fosse gravada em cada moeda, mas Deus escolheu o homem, que ele mesmo criou, para refletir a sua glória. E também Santo Agostinho recorreu várias vezes a esta referência nas suas homilias.
Assim diz, abre aspas, se César reclama a própria imagem impressa na moeda, afirma, não exigirá Deus do homem a imagem divina esculpida nele? E ainda, do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada impressa pela luz da sua face. Com efeito, Cristo habita no homem interior. Esta palavra de Jesus é rica de conteúdo, tanto no sentido antropológico como espiritual, e não pode ser reduzida unicamente ao âmbito político. Portanto, a Igreja não se limita a recordar aos homens a justa distinção entre a esfera da autoridade de César e a de Deus, entre o âmbito político e o religioso. A missão da Igreja, como também é a missão de Cristo, consiste essencialmente em falar de Deus, trazer memória da sua soberania, recordando a todos, especialmente aos cristãos, que perderem a sua própria identidade, o direito de Deus sobre aquilo que lhe pertence, ou seja, a nossa vida. Precisamente para dar um renovado impulso à missão da Igreja, de conduzir os homens para fora do deserto, em que muitas vezes se encontram, rumo ao lugar da vida, da amizade com Cristo, que nos dá vida em plenitude. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, recordemos neste domingo o grande valor que somos e temos diante de Deus, de ser imagem dele. E dar a Deus o que é de Deus é dar o primeiro lugar na nossa vida, é dar soberania na nossa vida e viver não somente com palavras, mas com atitudes. Que Maria, nossa mãe, que assim viveu, ajude cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.